Boa noite. Vamos dar mais um início à nossa live de terça-feira. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada. Vamos esperar o pessoal entrar. Oito em 5. Chame os amigos, compartilhe essa live. Tenha uma boa noite. Façamos uma excepcional noite. Hoje o tema da nossa live é um tema muito importante. É continuação do tema da semana passada, que é amor próprio. Nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. E é uma live muito importante porque eu acho que é um assunto que deve ser bem abordado, porque hoje em dia muitas mulheres, homens também, mas a maioria das mulheres vivem em relacionamentos abusivos e às vezes têm medo de falar porque são ameaçadas, às vezes ficam constrangidas em falar, com vergonha do julgamento alheio, então prefere se calar e sofrer sozinho. Então, além desse motivo, além de ser uma abordagem muito importante para conscientizar as mulheres, conscientizar os homens também, mas a maioria dos relacionamentos abusivos são a parte do homem para a mulher. E esse é um tema de um livro que eu finalizei essa semana. Esse livro ele já está sendo diagramado. Em breve ele já vai estar na plataforma Hotmart para vendas e em forma digital. E estou em negociação com a editora para fazer o livro físico. Então esse livro vai trazer mais abordagens sobre esse tema, vai falar como começa um relacionamento tóxico, vai falar sobre como se livrar de um relacionamento tóxico. Então em breve o livro já estará pronto para vendas. Aí eu venho avisar vocês para adquirir o livro. O nome do livro é Príncipe ou Sapo. Nós entramos muitas vezes em relacionamentos abusivos, mas não sabemos ao início do relacionamento detectar quando a gente está do lado de um abusador ou uma abusadora. E isso é muito importante, a gente prestar atenção aos sinais, porque entrar é fácil, difícil sair de um relacionamento abusivo. E isso também faz parte muito da nossa infância. Eu volto a falar sobre infância, porque é na primeira infância que nós temos os primeiros contatos em relação ao outro. É a primeira infância que a gente entende sobre amor, que a gente começa a sentir afeto, amor, carinho. Só que a criança, ela não tem um filtro externo, então ela se torna tudo o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente. Então é como se fosse uma esponja. Então tudo que os pais vivem na primeira infância, a criança absorve. E isso cria sequelas para o resto da vida.
Então é uma maneira também de conscientizar os pais em relação aos seus filhos. Pais separados, pais que abandonaram os seus filhos, porque a maioria das vezes casam, não dá certo, separa, e o pai separa da mãe e separa do filho também, esquece que filho é pro resto da vida. E a falta do pai faz com que a criança se sinta abandonada, ela tem uma distorção de imagem, ela se sente carente, ela se sente incapaz, ela não se sente amada. E, consequentemente, vem as mães solo, que por ter que dar conta de tudo, da casa, de trabalhar, de trazer o sustento, porque muitos desses pais, eles não querem saber, não dão pensão ou dão um mínimo de pensão e acham que é o suficiente, e a mãe tem que se virar para manter aquela criança, que a gente sabe que o custo de manter uma criança é alto. Então a mãe acaba se sobrecarregando e não dando a atenção que a criança merece e necessita. Só que como a criança não tem esse filtro externo, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir rejeitada, ela não vai ter automerecimento, ela vai ter uma distorção de imagens. E quando adulto, ou adulta, essa criança quando se torna adulta, ela vai achar que ela não é merecedora, vai achar... Vemos aí mulheres lindas que se acham feias, que não são capazes de ter um relacionamento saudável. Isso tudo por quê? Porque foram coisas que passaram na primeira infância. Então é muito importante os pais terem essa consciência. Quando vier uma criança ao mundo, procurar dar amor, procurar treinar, que é mais fácil você treinar e educar uma criança do que consertar um adulto. Então hoje vemos muitas mulheres que têm, essa distorção de imagem, essa questão do não merecimento, a carência, e naquela ânsia de ter alguém, uma figura masculina, para suprir a necessidade, a falta do pai, ela começa a se envolver e entra muitas das vezes em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque a carência faz a gente ver e idealizar coisas que não existem. Então começam a se relacionar com homens que normalmente chegam, que dão de tudo, dá amor, dá carinho a princípio, diz que ela é linda, que ela não precisa trabalhar porque ele vai sustentá-la. E a mulher, pela primeira vez, ela começa, pela carência, ela começa a se sentir importante para aquela pessoa. E nisso ela vai se envolvendo afetivamente, ela vai se relacionando, vai achando que encontrou o cara ideal. E começa os ciúmes, começa investigações, especulações em redes sociais. E por ela não ter tido essa atenção lá atrás, ela acha que isso é amor. Por favor, não romantize isso. Isso não é amor. Homens que controlam suas redes sociais, homens que têm ciúmes exagerados, homens que te impedem de trabalhar fora, que te podam e falam que é para te proteger, que falam que é
por amor e a gente acredita nisso por causa da carência, da necessidade de ter alguém e a gente romantiza isso. Gente, vamos entrando, quem tiver aí no chat, vamos dar uma boa noite. Eu quero saber de onde vocês estão, de onde vocês estão me ouvindo. Vamos comentar no chat se tá legal o áudio. Então, gente, o relacionamento ele começa assim, então ele se apresenta como uma pessoa que vai te acolher, que vai te amparar, que vai suprir as suas necessidades. E nós, mulheres, quando carente, querendo receber afeto, querendo receber amor, a gente acaba se entregando e vivendo isso. E aí começa esse relacionamento, nos primeiros meses tudo bem, daqui a pouco ele começa a implicar de você ir à academia, e a desculpa é porque você é muito bonita, porque ele tem ciúme de você, mas na verdade ele está querendo te controlar. Ele começa a investigar suas redes sociais, começa a ler conversas suas, de suas amigas, começa a interferir nas suas amizades, até com outros homens, porque existe sim amizade real entre homem e mulher. E você vai achando que isso é amor. Bom dia, boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Você vai achando que isso é amor, que isso é autocuidado e ele cada vez vai te controlando. Aí vocês começam a sair, frequentar lugares e ele cisma que alguém está olhando para você ou você está olhando para alguém e você mais uma vez romantiza isso. Como ele me ama, ele tem ciúme de mim. Por favor, não romantize isso. Isso não é um relacionamento saudável. Com o passar do tempo, esse relacionamento ele vai ficando mais pesado, ele vai ficando mais difícil, porque ele vai ficando mais controlador, ele vai ficando mais possessivo. Aí começa a cair a máscara. Só que você fica confusa. Você não sabe identificar se é um relacionamento tóxico, se é um relacionamento abusivo, porque no início ele não era assim. Então você começa a achar e se perguntar o que você está fazendo de errado, porque no início não era assim, agora passou a ser. E você tende a se culpar. Aí você começa a tentar mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de vestir, com quem você fala, para tentar voltar a fazer com que aquele cara bom, aquele príncipe volta a ser como era. Só que isso só piora. Ele começa afastar você das suas amizades. Ele começa a dizer que aquela sua amiga não presta, que aquela sua amiga é má influência, ou até mesmo que aquela sua amiga tá dando em cima dele. E você, por achar que ele é um homem bom, um homem que te ama, você acredita nessa história. E assim vai. A máscara começa a cair. E as brigas começam a acontecer com mais frequência. E por mais que você não tenha culpa, ele sempre te faz sentir culpada pelo erro que ele cometeu. Se você mexe no celular dele e acha uma mensagem que supostamente pode ter algo a mais, e se você vai questionar,
Você está errada por mexer no celular e invadir a privacidade dele, sendo que ele controla o seu celular. E no final você acaba pedindo desculpa pelo erro que não é seu. Isabela Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Você passa a pedir desculpa pelo erro que não é seu. Então ele faz o tempo todo você se sentir culpada. E começa a te podar, te afastar das suas amizades, começa a afastar você dos seus lazeres, começa a te tirar das coisas que te dão prazer. Depois vem a família, começa a cismar com a sua família. Ah, porque fomos na casa da sua mãe, fomos na casa dos seus pais e eles fizeram isso, me trataram assim, me trataram assado. Até que chega um dia, Daí, obrigada, muito obrigada. Chega um dia que não tem como mais você frequentar a casa dos seus pais, por exemplo, no almoço de domingo, porque ele não combina com seus pais. Então vocês percebem que eles vão tirando, que o abusador, ele vai tirando toda a sua rede de apoio. E com isso você fica se sentindo fragilizada, fica se sentindo culpada, até o dia que a máscara cai. Quando você está totalmente dominada, quando você está totalmente fragilizada e altamente dependente dele, aí começa o verdadeiro abuso. Aí ele começa achar que você não é o suficiente para ele e ele faz você acreditar nisso. Ele começa a fazer críticas destrutivas do tipo: você engordou, você não é mais a mesma, quando eu te conheci você é assim, você é assado, e você se sente culpada e tenta mais uma vez fazer com que a situação mude. Você cada vez vai se isolando, se diminuindo para caber no mundo dele, achando que vai poder salvar a relação. Mas não vai, porque o abusador, quando você está já sob o domínio dele, ele começa a te destratar, ele começa a te diminuir, a sua autoestima fica baixa e você não tem apoio de ninguém mais, então ele está dominando tudo. E você sente que a única pessoa que você pode contar é com ele. Aí começam as brigas mais frequentes, começam as brigas mais frequentes e brigas piores. Às vezes brigas que eles te apertam ou falam mais alto ou te xingam e você se sente culpada por ele estar agindo assim e você continua nesse relacionamento porque você já não tem força para sair, você já não tem rede de apoio, a sua rede de apoio você já não tem mais. Você acha que você é culpada por ele estar agindo assim, ou de repente você tenta reagir e ele volta a ser aquele príncipe que ele foi no início. Por um tempo, uma semana, 2 semanas, depois volta tudo novamente. Volta a ser como era antes. E você acaba se definhando, você acaba entrando num quadro de depressão, você começa a desenvolver ansiedade e você fica refém desse relacionamento abusivo. Gente, relacionamento abusivo não é só agressão física, ou seja, agressão não é só física, agressão é verbal,
A agressão, ela é quando as pessoas te diminuem. Isso é uma forma de agressão. Só que você fica tão confusa dentro de você que você não sabe como que era uma pessoa e hoje é outra. Então você tenta resgatar isso de qualquer forma. Por quê? Você quer viver aquele amor, você quer aquele homem do início do relacionamento, aquele homem que não existe, que foi um homem idealizado. E você continua nesse relacionamento na esperança dele mudar, mas ele não muda. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, a mulher, ela vai ficando cada vez mais fragilizada e com vergonha de comentar com os amigos, de comentar com uma amiga próxima, mesmo porque se você tem uma amiga que é confiável e que você poderia pedir ajuda, nessa altura, ele já te afastou dessa amiga. Então, gente, tenha cuidado, fique atenta aos sinais, porque sempre dá sinal de uma forma ou de outra. Você sente que aquele relacionamento não é para você, mas você insiste, porque a confusão na sua mente e depois a dependência. O que eu vou fazer da minha vida? Eu já não tenho o emprego mais que eu tinha. Eu não tenho mais o apoio da minha família, eu não tenho apoio dos meus amigos, eu só tenho ele. Então a mulher se entrega e vive nessa vida miserável, nessa vida abusiva. Ana, seja bem-vinda. Boa noite. E continua. E é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Muito difícil. E, infelizmente, algum dos casos termina em feminicídio. Então, essa é uma realidade que nós, mulheres, vivemos. E a gente tem que tomar consciência com quem vamos nos relacionar, puxar o histórico. O que foi, por que ele terminou o último relacionamento? Porque ele nunca conta a realidade, ele sempre chega contando uma história, que ele terminou o relacionamento, que ele deixou tudo para a mulher, que a mulher era doente, que a mulher era assim, era assado. E você acaba acreditando, porque ele está te apresentando um príncipe, ele está te apresentando um homem que verdadeiramente ele não é. E quando a máscara cai, gente, aí já é tarde demais. Para você sair desse relacionamento é muito difícil. Você só consegue sair desse relacionamento se você tiver muita força de vontade, se você procurar ajuda, se você se conscientizar, se você construir o amor, conseguir reconstruir o amor próprio, porque ele te destrói mentalmente, emocionalmente. Então, para você sair desse relacionamento é muito complicado. Então, se para sair é difícil, é melhor ter precaução para não entrar. Ficar atentos aos sinais. Quando chega uma pessoa boa demais na sua vida, ninguém é bom demais, todo mundo tem defeito, desconfie. Quando faz tudo que você quer, quando quer te dar o mundo, desconfie. Quando tem ciúmes excessivos, desconfie, isso não é amor, não romantize. Quando querem controlar as roupas que você veste, os lugares que você vai, quando querem te isolar em casa, te afastarem de amigos, de familiares, gente, isso não é amor, isso não é proteção,
isso é abuso. E isso é triste demais, porque quando a mulher cai em si, ela tá com o emocional tão destruído que ela não tem forças para sair. Então, se você que tem uma amiga que está passando, que você acha que está passando por uma situação dessa, procure se achegar, procure conversar, dar conselhos, ou você mesmo que está numa situação dessa, procura uma ajuda terapêutica, uma ajuda que uma pessoa, uma profissional na área que possa te ajudar a desenvolver uma inteligência emocional, um autocontrole, um amor próprio, para que você consiga se livrar de uma vez por todas desse relacionamento, porque isso só vai te dando desprazer, só vai acabando com a sua vida, com o seu emocional, vai destruindo suas relações. E você passa a viver à mercê daquela pessoa. Você passa a viver a vida daquela pessoa. Você perde a sua identidade. Chega uma hora que você não sabe nem quem você é. Não sabe o que você gosta mais. Porque tudo é controlado por ele. Tudo é ele que dita as regras. Tudo é ele que fala. E você obedece. E quando você questiona, você ainda está errada. Então, gente, não se culpe. Primeiro ponto, quando detectar que está num relacionamento abusivo, procure ajuda. Não se culpe pelo erro do outro. Não deixe que ele controle a sua vida a ponto de afastar pessoas que querem realmente o seu bem. Porque o que ele está querendo realmente é tirar a sua rede de apoio para você ficar vulnerável. E quando você consegue sair desse relacionamento, você ainda fica naquela confusão mental. Será que foi o certo? Será que é isso mesmo? Será que não é uma fase? Será que isso não vai passar? Será que eu me precipitei em terminar esse relacionamento? E muitas das vezes, por essa confusão mental, você volta para esse relacionamento abusivo e as coisas só pioram. Então, quando detectar que está num relacionamento abusivo, primeira coisa, procura ajuda. Principalmente a ajuda de um profissional que vai te dar mais clareza, que vai te ajudar nessa jornada, que vai te ajudar a resgatar o amor próprio. Porque só com amor próprio, gente, que a gente consegue impor limites. Só com amor próprio a gente consegue dizer não. Só com amor próprio a gente consegue olhar para dentro da gente e saber o valor que a gente tem. Então não hesite em pedir ajuda. Você não precisa sofrer sozinha. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Isso não é vergonha. Você não precisa se envergonhar por isso. Você não precisa se culpar por isso. Então peça ajuda. Se não quiser pedir ajuda de um profissional, de uma terapeuta, fazer uma terapia, procure uma amiga que realmente seja a amiga e que esteja disposta a te ajudar, a te aconselhar, a te ouvir e dizer para você o que realmente está acontecendo com clareza. Porque às vezes você está tão envolvida, você está tão destruída emocionalmente que você não consegue ver clareza no que está acontecendo. Oi, Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, é muito importante as mulheres, principalmente, se conscientizar disso. E muitas das vezes, esses abusadores, eles são
um sociopata, que isso é muito normal, isso não é muito falado, mas existem em nosso meio sociopatas. O que é sociopata? Sociopata são pessoas que têm zero sentimento, não têm empatia nenhuma, então eles não sentem remorso, eles só se preocupam em se envolver com outras pessoas a fim de levar vantagem, de prazer e de sucesso. Então, procure a conhecer, a se autoconhecer e buscar conhecimento. Não é fácil, não tem como você diagnosticar que você está convivendo com um sociopata, mas tem sinais. Ele sempre está certo, ele sempre é o bom, você sempre é a culpada. O que ele faz com você, se ele te agride, ou fisicamente, ou verbalmente, ele te culpa por isso, porque você o deixou nervoso, por isso que ele fez, e você, por estar tão abalada emocionalmente, acredita que realmente você é culpada. Então, eles só querem ter vantagem, prazer e sucesso. Quando você não tem mais nada para oferecê-lo, ele te deixa e vai procurar outra vítima, mas quer que você continue sendo controlada por ele. E tem os narcisistas, que são muito próximos aos sociopatas. Eles sentem, mas sentem pouco. Tudo dele é o melhor, ele é o bom, você é culpada também por tudo. Se ele te trai, é porque você deixou faltar em casa. Se ele te trai, é porque você está um pouco acima do peso. Se ele te xinga, se ele te diminui, é porque você fez por onde, porque você irritou, porque você o provocou. Então, você mais uma vez é culpada e você se sente assim. Então, gente, vamos ficar atentos aos sinais. Boa noite, Elis, porque sempre tem sinais. Só que no auge da nossa carência, a gente não consegue enxergar os sinais. E quando enxergamos, mascaramos. Por quê? Porque temos a necessidade de ter alguém do nosso lado. Temos a necessidade de estar com alguém. Então, invista no autoconhecimento, invista no amor próprio, invista na sua inteligência emocional, se blinda e comece a prestar atenção nos sinais, que dão sinais, escute e preste atenção. Porque eu volto a dizer, entrar num relacionamento desses é fácil, sair é difícil e muitas das vezes esse relacionamento acaba em tragédia. Então, vamos procurar a nos amar, vamos procurar a construir amor próprio, vamos ser inteiras, porque a partir do momento que somos inteiras, que nós conseguimos conviver com a nossa própria companhia e sentimos prazer nisso, a convivência com o outro será só uma extensão do que você já é. Então essa live hoje ela vai ser bem curta, não vou alongar muito, é só um alerta para que as pessoas
que estão em relacionamentos tóxicos e abusivos e não têm a certeza, porque tem essa confusão mental, começa a ver esses sinais. Se você percebe esses sinais no seu relacionamento, você está num relacionamento abusivo. Se você começa uma relação e ele já começa a te dar sinais, por favor, pare, que é melhor encerrar a relação por aí do que continuar nesse relacionamento e ter consequências piores, traumáticas, ter o seu emocional destruído, abalado, afetado. Então essa live é mais um alerta, é para virar uma chave na cabeça de vocês, é para que vocês aprendam a se valorizar mais, aprenda que quando está carente, você vê coisas aonde não existe, você idealiza uma pessoa que ela não existe. Então fique atenta aos sinais. E se você já está e está detectando que está nesse relacionamento abusivo, não existe em procurar ajuda, principalmente uma ajuda profissional. Esse tema ele vai ser mais aprofundado no livro, que é Príncipe ou Sapo, porque é assim, eles chegam na vida da gente como um príncipe, tem a transição entre o príncipe e o sapo, que quando começam os abusos e que você fica meio confusa, e depois a máscara cai e aparece o sapo. E quando o sapo aparece, você já está debilitada, você já está emocionalmente abalada, você já está destruída. E é difícil sair. Então, nesse livro, contém dicas como sair de um relacionamento tóxico, o que você precisa fazer para você retomar a sua vida. Fala o que é amor, o que é o verdadeiro amor, e fala também do amor próprio. Então, gente, assim que o livro já estiver pronto, eu vou estar aqui falando com vocês, apresentando essa obra para vocês, e vocês transmitem essa live para outras pessoas. E se você tem uma amiga que está passando por isso, não deixe de dar apoio, não deixe de se achegar, não deixe de ter compaixão, empatia, porque é nesse momento que a mulher precisa ter apoio para ela conseguir, de certa forma, resgatar a identidade dela, resgatar a vida própria dela. Porque quando você está num relacionamento abusivo, você já não tem mais vida própria. Você vive em prol do outro. Então compartilhe essa live. Veja, procure saber como estão as pessoas mais próximas, as famílias também, quando vê que a mulher se afastou. Eu digo mulher, gente, eu volto a dizer, no início da live eu disse que a maioria das mulheres sofrem de relacionamentos abusivos, mas tem mulheres também que são abusivas. Então isso serve para os homens também. Então a família fica atenta no que está acontecendo, se a pessoa está meio triste, se a pessoa mudou o comportamento. Procure se achegar, procure se aproximar para essa pessoa se sentir segura
novamente e tomar a decisão de sair desse relacionamento abusivo, desse relacionamento tóxico, porque ninguém merece ter um relacionamento assim. Nós merecemos ter uma relação saudável, uma relação amigável, uma relação de respeito, uma relação de companheirismo. Isso é uma relação saudável, uma relação que um se alegra com a conquista do outro, que não tenha competição, uma relação que a vitória, as conquistas do outro te faz feliz também. Não uma relação que uma pessoa tenta te diminuir o tempo todo, tenta te dizer e te mostrar que você não é capaz. Então precisamos tomar consciência, precisamos conscientizar que existem pessoas tóxicas, existem relacionamentos abusivos e existem os sinais. Prestem atenção nos sinais. Se você começar a se autoconhecer, desenvolver o autoconhecimento, vai ficar mais fácil você detectar isso no outro. Porque no primeiro momento que ele te ofender e você tem o autoconhecimento que você não é aquilo, que você merece muito mais, você consegue sair logo no início desse relacionamento. Então, vamos ficar à espera, né, do livro, que é com muita felicidade e gratidão que eu venho falar, né, desse livro. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. E assim que o livro estiver pronto para venda, eu vou estar anunciando para vocês. Primeiro ele vai ser um livro digital, vai ser vendido através da plataforma Hotmart. E eu estou em negociação com a editora para que façamos um livro físico também. Então, se você se interessa mais por esse assunto, assim que o livro estiver já pronto para venda, eu vou estar aqui avisando a vocês e vocês adquirem o livro para vocês ou presenteiem uma amiga ou dê para alguém que precisa ouvir, precisa saber sobre isso. Tá? Tenha uma boa noite, façamos uma excelente semana, uma excepcional semana, que a nossa semana seja produtiva. Façamos uma semana produtiva, uma semana de muitas conquistas. Mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês. Terça-feira que vem volto com a live no mesmo horário. Um beijo para todos e boa noite. E gratidão por todos.